Você já parou para se perguntar se o universo está tentando falar com você? Em meio à correria do dia a dia, será que você está ouvindo sinais invisíveis que ele envia? Muitas vezes, o campo energético que nos rodeia comunica-se conosco de formas sutis, através de emoções, pensamentos e até mesmo eventos aparentemente casuais. Mas, o que acontece quando ignoramos esses sinais? O que pode estar perdendo por não entender a linguagem do universo? Greg Braden, um dos maiores estudiosos do campo quântico, revela algo impressionante. O universo está sempre nos enviando mensagens, mas apenas aqueles que sabem ouvir conseguem cocriar a vida dos seus sonhos. E se eu te dissesse que você pode aprender a se conectar com esse campo de energia e transformar sua realidade de maneira extraordinária? Neste vídeo, vamos explorar como você pode começar a escutar, entender e, finalmente, cocriar com o universo. Prepare-se para uma jornada de transformação. Você já sentiu um frio na barriga sem explicação, pensou em alguém e essa pessoa te ligou minutos depois, ou teve a sensação de que algo estava prestes a acontecer, e aconteceu? Esses momentos, muitas vezes chamados de coincidências, intuições ou pressentimentos, não são meros acasos. Eles são reflexos de uma linguagem silenciosa e invisível que o universo fala o tempo todo, e que, até hoje, talvez você nunca tenha aprendido a entender. Essa linguagem é a do campo. Greg Braden fala frequentemente sobre esse campo, um campo inteligente, energético e responsivo que conecta tudo e todos. Segundo ele, vivemos imersos em uma matriz de energia, uma teia invisível que registra cada pensamento, cada emoção e cada intenção. E mais, esse campo responde a você. Isso mesmo. O universo não é uma força aleatória e distante. Ele escuta. Ele sente. Ele responde à sua vibração. Pense no seguinte: quantas vezes você já teve uma ideia, um desejo ou uma decisão importante, e, logo depois, começaram a surgir sinais ao seu redor? Uma música que fala exatamente sobre o que você está vivendo, uma pessoa que menciona o mesmo tema, uma oportunidade que surge do nada. Esses eventos não são mágicos, são mensuráveis em termos energéticos. Eles fazem parte de um sistema vibracional que está operando o tempo todo. Mas aqui está o ponto mais importante: a maioria das pessoas nunca percebe isso. Vivemos tão desconectados da nossa sensibilidade natural, tão distraídos com problemas, redes sociais e preocupações diárias, que não conseguimos escutar o chamado do campo. Não percebemos que nossas emoções enviam sinais, que nossos pensamentos moldam realidades, e que nossa frequência cria respostas. E, por não perceber, ignoramos completamente a chance de cocriar de forma consciente com o universo. Agora imagine o poder de finalmente aprender essa linguagem, de reconhecer os sinais não como coincidência, mas como consequência daquilo que você está emitindo. Imagine ser capaz de ajustar sua vibração para que ela esteja em sintonia com seus desejos mais profundos, e ver o universo responder com oportunidades, encontros e sincronicidades que aceleram sua jornada. Essa linguagem não se aprende com palavras, mas com presença, com prática, com intenção clara. E é exatamente isso que você vai descobrir ao longo desta jornada. Como se tornar fluente na linguagem vibracional do universo. Como transformar intuições soltas em comunicações conscientes. Como sair da reação e assumir o papel de co-criador da sua realidade. Porque, no final das contas, o campo está sempre falando com você. A verdadeira pergunta é: você está pronto para ouvir? Vivemos em um mundo onde tudo está em movimento. Mesmo que parece sólido na verdade, energia vibrando em diferentes frequências. Isso não é apenas uma crença espiritual. É ciência. A física quântica moderna já comprovou que tudo, absolutamente tudo no universo, é formado por campos de energia interconectados. E é nesse ponto que espiritualidade e ciência se encontram para revelar algo fascinante. O campo unificado de energia responde à sua vibração. Sempre. Greg Braden, conhecido por conectar ciência e sabedoria ancestral, explica que vivemos imersos em um campo inteligente, uma matriz de energia que capta e responde a tudo que emitimos. Esse campo, que os antigos chamavam de éter, espírito ou fonte, é sensível àquilo que você vibra em forma de pensamentos, emoções e crenças profundas. Mas aqui vai uma verdade desconfortável: o universo não responde ao que você fala. Ele responde ao que você sente. A vibração é a linguagem do universo.
Cada pensamento que você tem emite uma frequência, mas é a emoção associada a esse pensamento que amplifica sua vibração no campo. Por exemplo, pensar "eu quero prosperidade" não é o suficiente se, ao mesmo tempo, você sente medo de não conseguir pagar as contas. A emoção é o transmissor mais poderoso. É como se os sentimentos fossem o sinal Wi-Fi que envia sua intenção para o universo. Suas crenças, por sua vez, atuam como filtros dessa emissão. Se você tem uma crença inconsciente de que não merece ou que dinheiro é difícil, mesmo desejando o contrário, o campo vai responder à vibração real por trás da sua intenção, não às palavras bonitas que você diz. E aqui mora a chave. Não importa o que você está pedindo, importa o que você está vibrando. Quando você vibra em frequências elevadas, como gratidão, amor, compaixão, confiança, o campo responde com sincronicidades, oportunidades e fluidez. Você sente que as coisas começam a dar certo, que a vida flui. É quando você entra em estado de alinhamento com a sua essência. Por outro lado, quando você vibra em frequências baixas, como medo, escassez, raiva, culpa, a resposta do campo será coerente com isso. Situações travadas, repetições de padrões negativos, bloqueios. Não porque o universo está te punindo, mas porque ele simplesmente espelha a sua vibração. O campo não julga, ele apenas responde. Para entender isso na prática, imagine duas pessoas fazendo um pedido ao universo. Pessoa diz: "Por favor, me ajuda, eu não aguento mais essa situação financeira. Me tira dessa escassez." Embora o pedido seja legítimo, a emoção por trás é de desespero, medo e falta. O campo não ouve as palavras, ele ouve a vibração. Resultado: o campo responde com mais situações que espelham essa escassez emocional. Pessoa B diz: "Gratidão, universo, por toda a abundância que já existe na minha vida. Eu estou pronta para receber ainda mais." Essa pessoa pode estar na mesma situação financeira difícil, mas escolhe vibrar gratidão, confiança e abertura. O campo percebe isso como um sinal de expansão e responde em igual medida. É por isso que tantos mestres espirituais dizem: "Ore como se já tivesse recebido." Porque é a emoção do já realizado que emite o sinal mais poderoso. Você não pode enganar o universo com palavras bonitas se, por dentro, está cheio de medo ou dúvida. Não adianta repetir afirmações se, no fundo, você não acredita nelas. O campo é inteligente. Ele não responde ao seu discurso consciente. Ele se alinha com sua frequência vibracional. E essa frequência é determinada por 3 pilares principais: pensamentos consistentes, não esporádicos; emoções intensas e frequentes; crenças profundas, conscientes ou não. Essa é a base da linguagem vibracional do universo. Você pode estar se perguntando: "Ok, mas se eu estou vibrando medo, como eu mudo isso?" A resposta começa com consciência. Só conseguimos mudar aquilo que conseguimos sentir e nomear. Observe suas emoções durante o dia. Quando você pensa no seu futuro, o que sente? Alívio ou ansiedade? Quando pensa nos seus sonhos, sente entusiasmo ou dúvida? Isso já é uma indicação do que você está enviando para o campo. A segunda etapa é escolher deliberadamente emoções mais elevadas, mesmo que no início pareça artificial. Técnicas como visualização criativa, afirmações com sentimento, gratidão diária e meditação ajudam a afinar sua vibração com aquilo que você realmente deseja. A terceira etapa é trabalhar suas crenças limitantes. Se, lá no fundo, você ainda carrega ideias como "eu não sou capaz", "nada dá certo para mim", ou "isso funciona para os outros, mas não para mim", você precisa transformar essas raízes. Porque o campo responde ao que está no seu coração, não na sua boca. O universo responde ao que você sente, não ao que você fala. Essa frase resume tudo. Se você deseja cocriar uma nova realidade, precisa aprender a vibrar o que deseja antes de ver isso manifestado. Porque o campo não reage ao mundo externo, ele responde ao mundo interno. Sempre. E isso significa que, quando você aprende a ajustar sua frequência, você não depende mais do acaso, do esforço excessivo ou da sorte. Você se torna co-criador consciente. E é aí que a mágica acontece. Agora, pare por um instante e se pergunte:
O que eu tenho vibrado ultimamente? Porque, querendo ou não, o campo já está respondendo. Você já ouviu a expressão "siga o seu coração"? E se eu te dissesse que essa frase carrega uma verdade científica e espiritual poderosa? O coração não é apenas um órgão vital. Ele é um centro inteligente, sensível e vibracional. E quando ele está em harmonia com a mente, algo mágico acontece. Você entra em coerência. Coerência cardíaca é o estado no qual seus batimentos cardíacos, suas emoções e seus pensamentos entram em sincronia, criando uma frequência harmônica e poderosa que se alinha ao campo energético do universo. Esse estado não é apenas espiritual, ele é mensurável e comprovado. O Instituto HeartMath, referência mundial em neurociência emocional, estudou durante décadas como o coração emite sinais eletromagnéticos muito mais potentes que o cérebro. E descobriu algo surpreendente. Quando você sente emoções elevadas, seu coração envia sinais de coerência para todo o seu corpo, inclusive para o cérebro. E o mais incrível, essa coerência é detectada no campo energético ao redor do seu corpo e influencia o campo unificado do universo. Imagine o seu coração como um radiotransmissor. Ele vibra, emite sinais, se conecta com o campo. Agora pense na sua mente como comando. Ela direciona, dá forma aos desejos, cria a intenção. Mas aqui está a chave. Se o que você sente, coração, está desalinhado com o que você pensa, mente, o campo recebe sinais confusos. E isso bloqueia a manifestação. É como tentar sintonizar duas estações de rádio ao mesmo tempo. Sai ruído. Vibração incoerente gera resultados incoerentes. Por isso, alinhar sentimento e intenção é a fórmula mais poderosa da cocriação. A primeira etapa é cultivar emoções que elevam sua frequência. Gratidão, compaixão, amor, apreciação. Essas são as emoções que colocam seu coração em estado de coerência. Mas você não precisa esperar algo bom acontecer para sentir gratidão. Por exemplo, você pode evocar esse sentimento conscientemente. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Vamos fazer uma prática de 2 a 3 minutos. Ela é simples, mas extremamente poderosa. Você pode fazer essa técnica sempre que precisar se reconectar com seu centro. Passo 1. Foque no coração. Coloque a mão sobre o peito e leve sua atenção para a região do coração. Apenas sinta. Respire devagar e profundamente. Passo 2. Respiração consciente. Inspire por 5 segundos. Expire por 5 segundos. Mantenha esse ritmo. Isso acalma seu sistema nervoso e abre espaço para coerência. Passo 3. Ative uma emoção elevada. Agora, traga à sua mente o momento em que você sentiu gratidão profunda, amor verdadeiro ou compaixão genuína. Pode ser uma memória simples, um sorriso, um abraço, um pôr do sol. Sinta essa emoção crescer no peito. Passo 4. Sinta e mantenha. Permaneça nesse estado por mais alguns instantes. Deixe seu coração falar com o campo. Nesse momento, você está vibrando em coerência. Pronto! Em apenas alguns minutos, você realinhou sua vibração com o universo. Segundo os estudos do Instituto HeartMath, quando uma pessoa está em coerência cardíaca, o cérebro entra em ondas alfa e teta, que são estados mentais ideais para criatividade, clareza, intuição e tomada de decisões. Além disso, o campo eletromagnético do coração, que é cerca de 5.000 vezes mais forte que o do cérebro, se expande de forma ordenada, coerente e envia sinais claros para o campo unificado. Isso explica por que, quando estamos nesse estado, sentimos mais sincronicidades, soluções inesperadas e até curas emocionais. Aqui estão as emoções que comprovadamente elevam sua vibração e facilitam o estado de coerência. A gratidão abre caminhos, atrai mais do que você aprecia. O amor é conhecido como a frequência mais alta e poderosa que existe. A compaixão eleva não só sua vibração, mas também a de quem está ao seu redor. A apreciação foca na abundância, não na falta. A alegria torna sua frequência leve, magnética e expansiva. Essas emoções, quando sentidas com intenção, funcionam como chaves vibracionais que abrem portas no campo. Lembre-se, o campo está o tempo todo ouvindo, respondendo, interagindo. Quando você entra em coerência, é como se você sintonizasse seu corpo, mente e espírito com a frequência do seu desejo.
Você se torna um imã, um transmissor limpo, claro, alinhado. Você não está mais pedindo com palavras, está vibrando com intenção. Não está mais apenas desejando, está sentindo como se já fosse real. E o campo reconhece isso, porque o campo responde à sua vibração coerente. Você já se perguntou por quê, mesmo fazendo afirmações, visualizações ou tentando pedir ao universo, parece que nada acontece? A resposta pode estar justamente no ruído. Não é que o universo não esteja falando com você. É você que está no volume errado. O campo responde à sua vibração, sim, mas essa vibração precisa ser limpa, coerente e receptiva. E o que mais cria interferência? Emoções densas, desorganizadas, que distorcem o sinal. O medo fecha seu campo, contrai sua energia, impede o fluxo. A dúvida quebra a ponte entre intenção e manifestação. A ansiedade acelera o pensamento, desconecta você do momento presente. Essas emoções não são erradas, mas precisam ser reconhecidas e transformadas. Porque elas agem como um ruído na frequência da cocriação, como estática no rádio. Você quer ouvir a mensagem, mas só escuta chiado. Além das emoções, há outro ruído ainda mais traiçoeiro, o ruído mental. Aquele excesso de pensamentos que nunca para. O diálogo interno que repete os mesmos medos, dúvidas e cenários negativos. A mente hiperativa que quer controlar tudo, entender tudo, prever tudo. E, no meio disso, silêncio nenhum. Como ouvir o universo se você não consegue ouvir nem a si mesmo? A linguagem do campo é sutil, silenciosa, intuitiva. Ela se manifesta em sensações, inspirações, sincronicidades. Mas se você está com a mente barulhenta e o coração fechado, você não capta. Você vive buscando respostas do lado de fora, sinais nos números, coincidências no mundo. E esquece de ouvir o principal, a sua conexão interior. Você não vai ouvir o universo olhando apenas para fora. A verdadeira conexão vem de dentro. É quando você silencia, respira e sente. A maioria das pessoas ainda está esperando que o universo grite, mas ele sussurra. E esse sussurro é sentido, não ouvido. A busca excessiva por sinais externos pode te desconectar do seu poder interno. Porque os maiores sinais estão no seu corpo, no seu coração, na sua intuição. Você só precisa aprender a escutar. Isso não é sobre parar de pensar ou ser zen o tempo todo. É sobre aprender a criar espaços de presença no seu dia. Pequenos momentos de silêncio real, sem distrações, sem julgamentos, sem pressa. A mensagem mais importante deste capítulo é essa. Não é que o universo não fala com você. É que você está com o volume muito alto na direção errada. Reduza o ruído. Acalme a mente. Abra o coração. Porque a resposta que você tanto busca já está vindo, só falta você ouvir. Você vai se surpreender com o que começa a surgir quando você simplesmente escuta. Agora que você já entendeu o que é coerência, porque ainda não está ouvindo o campo e como o ruído interfere na manifestação, chegou a hora de ir para a parte mais importante, a prática. Sim, existe um ritual simples que você pode começar ainda hoje, e que vai te ajudar a sintonizar com o campo, ouvir suas respostas e caminhar com muito mais clareza. A boa notícia: você só precisa de alguns minutos por dia. Esse ritual é composto por 4 etapas simples. Ele funciona como uma espécie de chave vibracional que te coloca em estado de recepção consciente. Comece com alguns minutos de respiração profunda e consciente. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e leve sua atenção ao coração. Respire devagar e profundamente. Esse momento serve para limpar o ruído mental e abrir espaço para a percepção sutil. Com o coração mais calmo, faça uma pergunta clara ao campo. Pode ser algo como: qual é o próximo passo que devo dar? O que preciso enxergar que ainda não estou vendo? Como posso me alinhar ao meu propósito hoje? Faça a pergunta com o coração, não com pressa, e confie que a resposta virá. Em vez de tentar ouvir com a mente, sinta com o corpo. Preste atenção às sensações, emoções e imagens sutis que surgirem. Essa é a linguagem do campo, vibração, não palavras.
A resposta pode vir como um sentimento de alívio, uma inspiração repentina, ou até um calafrio leve no corpo. Confie no que sentir. Depois do ritual, continue atento às sincronicidades. Uma frase que você ouve do nada, uma pessoa que aparece, uma ideia inesperada, um número que se repete. Tudo isso pode ser parte da resposta. E aqui entra um elemento essencial. Anote. Crie um diário de sincronicidades. Anote as perguntas que fez, os sentimentos que teve e os sinais que percebeu. Isso vai fortalecer sua confiança e mostrar que o universo está o tempo todo conversando com você. Esse ritual não é apenas uma técnica. Ele é um portal para um novo nível de consciência. Um ponto de reconexão com sua essência, com sua sabedoria interior e com a inteligência amorosa do campo. Quanto mais você ouve, mais o campo responde. Quanto mais você sente, mais a realidade se alinha com sua frequência. Você não está sozinho. Nunca esteve. Só estava com o canal mal sintonizado. A partir de hoje, reserve 5 minutos do seu dia para esse ritual. Transforme-o em um hábito sagrado. Um momento de escuta, reconexão e alinhamento. O universo está pronto para te guiar. Você está pronto para ouvir? Então feche os olhos, respire fundo e comece agora. Porque a resposta que você procura já está vindo na sua direção. Você não precisa esperar por um milagre. Você é o milagre. Tudo o que você busca já está se movendo na sua direção. O campo já está respondendo. Cada pensamento, cada sentimento, cada escolha é um sinal que você emite, e o universo, como um espelho vibracional perfeito, devolve exatamente aquilo que você está pronto para receber. Mas o primeiro passo sempre começa dentro de você. Então me conta aqui nos comentários. Qual sinal você já recebeu e talvez não tenha percebido antes? Sua história pode inspirar outras pessoas que também estão nesse caminho. Se esse vídeo tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Você pode ser o canal pelo qual o campo responde a pergunta de outra pessoa. E se você quer aprofundar essa jornada de forma prática, clara e transformadora, adquira agora o meu e-book. Lei da Atração na Prática. Atraia o que quiser com facilidade. O link está aqui na descrição e no comentário fixado. Lembre-se, o universo fala. A questão é, você está ouvindo?